Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem agora com o resumo de sexta-feira 22 de março da novela A Terra Prometida. Inscreva-se e deixe o seu like. Ravena conduz Orias até a sala do trono, e ele admira o local, enquanto Otniel comenta que serão reconhecidos ali, e Eloi expressa preocupação. Caleb incentiva a permanecerem firmes. Orias reafirma não ser hebreu, mas sim de Jericó. Camir afirma que nenhum de Jericó sobreviveu e que ele é, sim, hebreu e será sacrificado em honra a Dagon. Confuso, Orias questiona a razão da raiva. Ravena o descreve como um velho tolo e que nem tudo é perfeito, afirmando que ele é adequado para o sacrifício em homenagem ao rei Adonisedeque. Orias reconhece Caleb, que revela ser o grande rei. Orias é enviado à masmorra. Na masmorra, Iru indaga como ele foi capturado, enquanto Orias não reconhece Iru e questiona se ele morava ali. Iru joga água em seu rosto para acordá-lo do feitiço. Orias volta a si, confuso, e pergunta o que está acontecendo. Ele revela que seu filho, Nobá, está em perigo. Iru o incentiva a ter fé e afirma que seu pai está disfarçado para libertá-los. Nobá está desesperado, preocupado com a segurança de seu pai. Ele revela que, embora seja de Jericó, sua família descobriu a fé nos hebreus e agora vive entre eles. Lagartinho também expressa sua fé no Deus dos hebreus. Tileia sugere que aprendam com as crianças que os hebreus são justos e merecem amizade, e Arauto concorda, afirmando que se os hebreus são amigos de sua família, são seus amigos também. Ruth indaga sobre quando Deus concederá a bênção de ter um filho de Boã, e Sama a aconselha a ter paciência. Ruth menciona que já faz muito tempo que não tem suas regras menstruais, e Sama sugere que isso pode indicar uma possível gravidez, instruindo Ruth a conversar com Darda para ter certeza. Elias expressa preocupação sobre como recuperar o prejuízo com os tecidos que deu a Caleb, enquanto Mar opina que Caleb deveria arcar com as dívidas. Elias lamenta que os cananeus ficarão com os tecidos mais valiosos. Jéssica comenta sobre a astúcia dos cananeus em se apropriar do que não lhes pertence, mencionando o caso de Salmão que foi seduzido pela prostituta arrependida. Elias pede para Jéssica deixar de lado a mágoa. Mara sugere que encontrem alguém como Acã para representá-los, propondo Finéias, que eliminou 2 pecadores. Jéssica se anima com a ideia. Arauto chega à masmorra com comida para Orias e Iru, ponderando maneiras de libertá-los, considerando que sua família é aliada dos hebreus. Iru agradece, revelando que já possuem aliados hebreus infiltrados no palácio. Arauto questiona quem são esses aliados. Iru revela que estão disfarçados como o rei de Jerusalém e sua corte. Arauto se compromete a ajudá-los no que for possível. Haniel discute com Gael por ele ter deixado migalhas de pão no chão, expressando sua aversão à sujeira e insistindo em manter a tenda limpa e impecável. Tida oferece-se para limpar depois, mas Haniel insiste que a sujeira o incomoda e ordena a Gael que limpe. Seu zelo pela limpeza está deixando Tida irritada. Em seguida, Haniel pergunta a Maquir se ele se envolveu em alguma confusão. Livana pergunta a Rune como ele está, e Rune responde que quem não deve estar bem é Maquir. Livana expressa gratidão ao marido por defendê-la, afirmando que para ela, Rune sempre será o pai de sua filha. O rei Adonisedeque questiona Abu se tudo está pronto para eles partirem, e Abu confirma. Úrsula elogia Mireu, o que agrada ao rei, e eles decidem partir para Ai. Otniel enfatiza a urgência de agirem rapidamente para tirar Iru da masmorra, enquanto Eloi alerta para o risco de os cananeus descobrirem a farsa a qualquer momento. Caleb reconhece a gravidade da situação, mas insiste que devem esperar pelo momento certo para não arriscarem tudo. Otniel ressalta o aumento do risco com o passar do tempo, enquanto Caleb afirma que agirão hoje mesmo, pois Josué os espera e o prazo combinado está se esgotando. Salmon relata a Raabe que procurou por toda a vizinhança, mas não encontrou Nobá. Raabe sugere que Nobá possa ter ido atrás de seu pai, enquanto Mila comenta que Nobá só falava em trazer seu pai de volta. Salmon informa Josué sobre o desaparecimento de Nobá. Josué ordena que um pelotão continue as buscas, mas sem seguir até Ai, pois Caleb já está lá e a presença de Salmon poderia comprometer a missão. Josué afirma que se Nobá estiver mesmo em Ai, Caleb o encontrará e voltarão juntos. A comitiva do rei Adonisedeque chega aos portões de Ai. Mireu instrui os soldados a abrir os portões para o grande rei Adonisedeque, e questionam se é Adonisedeque de Jerusalém.
Mireu pergunta se há algum outro rei, e os soldados respondem que este é o segundo rei de Jerusalém que passa em menos de 2 dias, o que consideram muito estranho, mas mesmo assim abrem os portões. Camir questiona Caleb sobre como foi a tentativa de interrogar o prisioneiro hebreu. Caleb responde que os hebreus mostraram mais resistência do que ele esperava e expressa o desejo de levá-lo para seu reino para prolongar o interrogatório. Yusuf sugere que podem extrair alguma informação do prisioneiro e que não há mal em tentar. Um soldado chega com a notícia de que outro rei acabou de chegar, e informa que ele se apresenta como Adonisedeque, rei de Jerusalém. Caleb duvida, considerando ser um engano ou uma brincadeira de mau gosto. Ravena pede confirmação ao soldado, que assegura a veracidade da informação. Camir decide resolver o impasse e ordena que o outro rei Adonisedeque entre. Caleb expressa preocupação com a autenticidade do rei e sua comitiva, mas Otniel afirma que só pode haver um Adonisedeque verdadeiro, e Camir concorda, afirmando que, se forem quem dizem ser, não há motivo para temer. O verdadeiro rei Adonisedeque entra e questiona o que está acontecendo na sala, pois já existe um rei Adonisedeque ali. Caleb esclarece que ele é o verdadeiro rei. O rei questiona as intenções de Caleb e sugere que o impostor merece ser punido com a morte. Caleb retruca, alegando que poderia dizer o mesmo sobre o rei impostor. Úrsula menciona que ele chamou seu pai de impostor, e Ravena comenta que a situação será interessante. Mara expressa preocupação com a presença contínua dos cananeus em Gilgal, alertando para os perigos que representam ao tentar minar a moral e a fé do povo. Finéias identifica que estão se referindo à família de Raabe, enquanto Jéssica confirma, mencionando sua antiga profissão. No entanto, Finéias enfatiza que Raabe não é mais uma prostituta e que sua família se aliou aos hebreus, merecendo respeito. Mara lembra Finéias de eventos passados, mas ele esclarece que a situação atual é diferente e não faz sentido compará-la com o passado. Eleazar pede para Finéias chamar alguém. Ruth compartilha que suas regras estão atrasadas, e Darda faz algumas perguntas, confirmando que ela está grávida e parabenizando-a. Mila expressa fé na volta segura de Nobá, enquanto Finéias pede para Raabe acompanhá-lo, pois seu pai está chamando. Ruth informa a Boan sobre sua gravidez, e ele expressa que esse filho traga muita alegria, considerando o dia como um dos mais felizes de sua vida. Sama parabeniza o casal, destacando que a família estará completa. Raabe entra na tenda de Eleazar, e Jéssica questiona sua presença ali. Eleazar afirma que hoje resolverão definitivamente essa situação, algo pelo qual Mara esperava há muito tempo. Jéssica expressa a esperança de que eles confrontem os estrangeiros com a verdade. Eleazar pondera que se elas pensam que trouxe Raabe ali para humilhá-las, estão enganadas, destacando a reprovação da atitude delas ao perseguir e falar mal de Raabe e dos estrangeiros. Finéias diferencia Raabe de Cosbe, afirmando que Raabe nunca incentivou um hebreu ao pecado e que sua aliança é crucial na conquista de Jericó. Eleazar reitera que Raabe e sua família devem ser respeitadas, enquanto Mara expressa sua indignação. Eleazar considera a atitude delas um absurdo, lembrando 2 mandamentos, e ressalta que elas mal conhecem Raabe, apenas falam mal dela. Eleazar adverte que se continuarem, tomará uma atitude drástica, recusando-se a permitir que isso se repita. As duas ficam envergonhadas. Josué anseia pelo dia de se casar com Aruna, que conta os dias para o evento. Ele elogia Aruna por alegrar seus dias observando a tamareira crescer, simbolizando seu trabalho conjunto. Jéssica lamenta nunca ter sido tão humilhada em sua vida, enquanto Mara expressa raiva. Jéssica afirma que seguirão as ordens de Eleazar e deixarão Raabe em paz, mas Mara declara que não descansará até ver os estrangeiros longe de Gilgal, prometendo processá-los eventualmente. Adonisedeque deveria ter encontrado um impostor com uma aparência mais sofisticada. Esse homem parece mais um ferreiro do que um rei. Uma discussão se inicia entre eles e suas comitivas. Caleb opina que não é uma má ideia, afinal, um verdadeiro líder não foge de uma batalha. Adonisedeque afirma que um grande rei sempre tem quem lute por ele, mas Caleb argumenta que um grande rei é aquele que dá o exemplo e luta com coragem. Camir concorda com Caleb. Adonisedeque sente que estão o chamando de covarde, enquanto Úrsula pede para o pai partir. Ele se recusa a sair sem um pedido de desculpas. Camir questiona qual dos dois é o verdadeiro rei de Jerusalém e ordena que prendam um rei falso na masmorra. Adonisedeque vê Arauto e pede que ele confirme que é o verdadeiro rei de Jerusalém.
mencionando suas visitas a Jericó. Camir pede a Arauto que diga qual dos dois é o verdadeiro Adonisedeque. Inês acredita que é hora de Mara e Jéssica pararem com a perseguição a Raabe. Finéias lembra que ela veio pedir seu apoio porque acreditava que ele compartilhava seus ideais, e Inês expressa orgulho em Finéias. Mara está às margens do rio lavando roupa e falando mal de Raabe quando um homem leproso se aproxima pedindo comida. Ela diz não ter nada para oferecer e o considera amaldiçoado pela lepra. Ao perguntar se ele quer comida, o homem responde afirmativamente. Mara propõe uma recompensa em troca de um serviço, explicando o que ele deve fazer. Josué e Aruna observam a tamareira que plantaram, percebendo seu crescimento. Josué comenta que a semente tinha a certeza de frutificar onde quer que fosse plantada, assim como o amor deles. Aruna concorda, dizendo que é apenas o começo. Josué expressa sua felicidade por embarcar nessa longa jornada ao lado dela, sendo o homem mais feliz do mundo por isso. Adonisedeque instrui Arauto a não temer a verdade e confirmar sua identidade como verdadeiro Adonisedeque. Caleb pede a Arauto para não dar atenção ao que o impostor diz e questiona se ele se lembra de Caleb. Camir pergunta a Arauto se reconhece o verdadeiro Adonisedeque, ao que Arauto confirma tê-lo reconhecido em várias ocasiões. Ravena questiona qual dos dois é o verdadeiro rei de Jerusalém, e Arauto declara que o verdadeiro é Caleb. Adonisedeque reage com indignação, acusando Arauto de mentiroso e ordenando a prisão dele e de sua comitiva. Camir decide interrogá-los na masmorra. Iru pede que Orias tenha paciência. Orias que eles estão demorando demais. Iru ele só está esperando o momento certo. Eles escutam soldados gritando hebreus. Orias fala que eles falaram hebreu, ele acha que foram desmascarados. Prenderam o pai dele e os outros. Eles percebem que não é Caleb que está sendo preso. Iru fala para o rei, renegando seu povo por tão pouco covarde. Kruga joga todos eles na masmorra. Iru fala que eles ainda têm chance. Jéssica indaga quem seria poderoso o suficiente para derrubar Raabe, e Mara responde que é um leproso. Mara expressa sua disposição de dar esmolas a ele sob a condição de transmitir a doença para Raabe. Ela deseja ver Raabe coberta de chagas, pois assim seria expulsa de Gilgal e livraria todas de sua presença para sempre. Jéssica comenta que isso é terrível, embora ela odeie Raabe, não deseja lepra para ninguém, nem mesmo para ela. Mara ressalta que o leproso já sabe onde está a tenda de Raabe e se comprometeu a realizar o serviço ainda hoje. Jéssica revela que nunca imaginou causar mal a alguém dessa maneira. Mara conclui afirmando que quando o corpo de Raabe começar a apodrecer, Salmão virá correndo para os braços dela. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!